Olá, minha alegria, que bom poder contar com a sua presença aqui no nosso canal Parar o Tempo. O nosso vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre respeito. Acredito que é uma palavra que nós escutamos tanto, mas uma realidade que vivemos pouco. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe e vamos que vamos. Voltamos e queremos conversar sobre essa palavra tão importante. A cada tempo que passa, nós precisamos refletir sobre ela, precisamos parar um pouquinho e de fato meditar o necessário. O essencial. Respeito é uma realidade muito presente. Desde pequeno até os adultos compreendemos essa realidade de respeito. E hoje nós vamos falar um pouco de respeito, porque precisamos respeitar. A frase ou o pensamento de hoje é esse: respeito deve ser uma vivência encarnada em nossa vida. Quando compreendemos isso, que respeito é uma realidade encarnada, uma realidade que não sai de nós, precisamos ir além das nossas realidades, ir além daquilo que de fato está entranhado em nós. O respeito não é simplesmente uma conduta. O respeito faz parte, parece que está impregnado, está realmente na nossa carne, na nossa vida. E isso deve, de fato, nos envolver, deve, de fato, nos mostrar como devemos viver. Porque algo encarnado em nossa vida é algo que faz parte de nós. Não é algo que foi colocado, mas parece que já nasceu com cada um de nós. Nós estamos vendo e sabemos do quão, por exemplo, me permitam fazer uma digressão, nós estamos vivendo essa realidade do Covid-19, de quantas pessoas têm morrido, têm suas vidas ceifadas por conta deste vírus. Ainda esta semana, no dia 4 de maio, terça-feira passada, o ator e humorista Paulo Gustavo morreu de Covid-19. Alguém que trazia um riso e tinha também um riso solto, frouxo, como a gente costuma dizer, veio a falecer por conta da Covid-19. Todo mundo sabe que o Paulo Gustavo tem a sua orientação sexual e é casado e vive com seu companheiro e com seus 2 filhos. A gente vê, por exemplo, na internet, tantos desaforos, tantas situações, um apontar, um condenar. Onde está o respeito? Talvez essa seja a pergunta. Onde está o respeito à pessoa do Paulo Gustavo? Onde está o respeito a tantas pessoas que têm as suas orientações sexuais e vivem tranquilamente, mas as pessoas não respeitam? Onde está o respeito ao negro? Onde está o respeito às donas de casa, às domésticas, aos médicos ou às enfermeiras? Talvez os médicos sejam até mais respeitados, mas os enfermeiros e enfermeiras. Onde está o respeito aos idosos, às crianças? E agora, refletindo sobre respeito, me veio à mente justamente isso. Quando o Paulo Gustavo estava doente, estava internado, quantas pessoas diziam: é castigo de Deus. Porque ele é homossexual, então está pagando.
Que Deus é esse que nós seguimos e servimos, né? Essa talvez seja a pergunta. Que Deus é esse que estamos seguindo e servindo? É um Deus que condena? É um Deus que mata? É um Deus que... Como é isso? Onde está o respeito à liberdade do outro? O próprio Deus, como diz as Escrituras, deu livre-arbítrio para cada um escolher o que deve fazer, como deve viver. Será que somos nós que precisamos ditar para um e para outro como cada um deve viver? Onde está o respeito? Onde está a liberdade das pessoas de ir e vir? Precisamos parar um pouquinho e olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história, muito mais do que olhar para a história do outro e condenar esse outro. É muito cachorro latindo aqui, mas vamos continuar porque não tem como você controlar os cachorros. Mas é preciso ter respeito, é preciso respeitar a vida do outro, o jeito do outro viver. É preciso, não dá para a gente desrespeitar. É preciso compreender e perceber que o respeito deve ser uma vivência encarnada na nossa vida, na nossa história, no nosso dia a dia. O respeito deve fazer parte. Da mesma forma que nós almoçamos, tomamos café, jantamos, lanchamos, saímos, passeamos, o respeito deve caminhar conosco, impregnado em nós. Então é preciso parar um pouquinho e perceber esta realidade do respeito. É uma reflexão que parte justamente desse fato da morte também do Paulo Gustavo. Porque são muitas coisas que você lê, que você vê, que você fica pensando, poxa, será que nós temos o direito de fazer isso com as pessoas? Onde está o limite da nossa vida? Onde está o limite do nosso respeito? Onde está o limite da vida do outro, de prestar atenção na vida do outro? Acho que a gente precisa parar um pouquinho mais e perceber, ser mais humanos. Nós precisamos ser humanos de fato e agir com humanidade. Eu acredito que Deus não quer que apontemos a vida do outro. Deus não quer que condenemos o outro. Acredito que Ele deseja que sejamos amor. E sendo amor, podemos ir muito longe. Tá bom? Acredito que a nossa reflexão para aqui, porque eu só quero chamar a atenção de vocês que são acompanhantes aqui do nosso canal. Precisamos respeitar, independente do que o outro é, como o outro é. Respeitar. O outro tem o direito de ser o que ele quiser. Não somos nós que vamos ditar para ele ou para ela. Mas se pudermos ajudar, vamos em frente. Como eu costumo falar e escutei essa frase uma vez, daquilo que não podemos falar, é melhor nos calar. Então nos calemos e sigamos em frente, respeitando o outro. Precisamos de pessoas que amem, muito mais do que julguem. Precisamos de pessoas que acolham, muito mais do que aquelas que apontam. Então sejamos homens e mulheres de respeito. Possamos respeitar o outro, para que também o respeito do outro chegue até nós. Ou até mesmo que nem chegue, mas seja você, um homem e uma mulher de respeito, que faz a diferença. Vamos ali, daqui a pouquinho nós voltamos e você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, faça a diferença acontecer aqui no nosso canal. Vou pedir ao Felipe que termine esse nosso vídeo de hoje com um breve relato do próprio Paulo Gustavo, que encerra um fim de ano da Rede Globo de televisão, e usando justamente, fazendo um discurso muito bonito, falando sobre amor, sobre respeito, sobre liberdade. Então, vamos encerrar o nosso vídeo de hoje com esta frase do Paulo Gustavo. E recordando Paulo Gustavo, que morreu de Covid-19, queremos recordar tantas pessoas que também já morreram por conta deste vírus terrível. A você, meu abraço, a minha admiração.
ao Paulo Gustavo um descanso eterno, à sua família, aos seus amigos, conhecidos, seus fãs, também o nosso abraço, o nosso respeito e a nossa oração. Afeto é o amor. Então diga o quanto você ama quem você ama. Mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo.